Eu tenho uma pergunta muito importante para você nessa manhã. Se os direitos e igualdade são bons e devem ser protegidos, como você explicaria a lógica de às vezes você precisar desistir deles? No dia de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a submissão para o serviço. Submissão completa para o serviço a Deus. Aproveite, já pega a sua lição, sua Bíblia, e vamos estudar juntos esse tema exatamente hoje, domingo 11 de setembro. 11 de setembro de 2022. Venha comigo e vamos ao texto de hoje, que é Filipenses 2, capítulo 5 até o capítulo 5, 2 versículos 5 a 9. Pega a tua Bíblia aí, vamos lá. É um tema muito relevante para nós. E antes da gente ler, eu queria que você compartilhasse esse vídeo com mais amigos aí, tá? Compartilhe à vontade, na sua lista de transmissão, no WhatsApp, e você pode ter muito mais pessoas sendo abençoadas com esse conteúdo. Então vamos lá, a lição de hoje, eu queria ler com vocês esse texto, que ele é muito interessante, que pode nos dar a resposta, inclusive, para essa pergunta que nós acabamos de fazer aqui, tá? Filipenses capítulo 2, eu pego na minha Bíblia aqui o texto e vamos ler juntos. Diz assim, ó, capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e conhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nossa, esse é um dos textos mais lindos do Evangelho, porque ele fala do esvaziamento do Filho de Deus. Claro que falar da humanidade de Cristo realmente não é tão fácil, né? Tanto é que os grandes conflitos ecumênicos, os grandes concílios que aconteceram na história do cristianismo, esse tema esteve no debate durante o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo século da era cristã e se desenrolou até os nossos dias. Nós temos aí muitos segmentos religiosos que debatem muito sobre a humanidade de Cristo, né? Mas o ponto aqui é a gente tentar entender o que foi esse esvaziamento do Filho de Deus. A palavra que aparece no versículo 7 para esvaziamento aqui é a palavra eknosen. E eknosen, o sentido etimológico da palavra seria despojar, seria esvaziar. Mas quando a gente pensa em termos semânticos, aqui no texto, o sentido da palavra que mais faz jus ao contexto é eliminar elementos do alto status, ou eliminar elementos da alta posição, ou eliminar os privilégios, né? Em certo sentido, o que Paulo está querendo mostrar para a sua audiência é que para sermos verdadeiros cristãos, nós precisamos seguir esse modelo de Jesus Cristo, de que ele se esvaziou de si mesmo. Ele poderia muito bem falar como sendo o próprio Deus e agir com toda a sua glória e majestade. Mas ele não fez isso. Ele velou, como diz Ellen White, velou a sua divindade com a humanidade. Ele revestiu a sua divindade com a humanidade. Alguns pensam que ele deixou de ser Deus ao fazer isso, mas não foi o que aconteceu. Afinal de contas, o nome Emanuel significa Deus conosco. Era Deus com a gente aqui, andando entre as pessoas, curando, abençoando e ressuscitando mortos e fazendo grandes maravilhas em favor das pessoas. Era Deus conosco aqui. Mas o ponto-chave aqui para o nosso estudo, para a gente responder à pergunta que fizemos no início, é como é possível a gente, como cristão, também seguir esse modelo, né? Como é possível a gente, mesmo vivendo em uma sociedade onde a gente vê que temos que, muitas vezes, correr atrás dos nossos direitos, não é?
onde a lógica é a igualdade e cada um tem que realmente correr atrás daquilo que é seu para que você tenha direito igual na sociedade. Então, nesse cenário, como a gente pode usar essa lógica do evangelho e mesmo assim a gente conseguir ser relevante? Bem, o ensinamento claro que Paulo faz para os irmãos de Filipos é que eles precisavam sim esvaziar-se de si mesmos, renunciar o seu eu. Não fazer as coisas por partidarismo, como diz os versos anteriores, nem por vanglória, né? Fazer para mostrar o que sabe fazer. Não é assim que o cristão deve viver. Mas esvaziar-se de si mesmo para servir a Deus, né? Abrir mão, às vezes, de certos direitos, né? Para o bem de todos. Abrir mão, muitas vezes, daquilo que é muito mais interessante para nós, né? Do que para as outras pessoas. A gente tem que abrir mão disso que é muito interessante para nós, do que muitas vezes é muito... A gente se apega demais a alguns pontos assim na nossa vida e a gente tem que abrir mão dessas coisas para poder ser relevante para aqueles que estão em nossa volta. Assim sendo, a gente vai conseguir atrair muitas pessoas para Cristo, como Jesus Cristo fez ao esvaziar-se de si mesmo e assumir a forma de servo. Ele serviu e com isso ele atraiu muitas pessoas para o reino eterno. Que Deus nos abençoe nesse dia e que nós possamos, atendendo a esse modelo bíblico, nos esvaziar de nós mesmos e podermos assim servir melhor a causa do Mestre, podemos assim atrair mais pessoas para Cristo e confirmar mais pessoas ao lado do nosso Pai Celestial. Que Deus te abençoe. Ótimo domingo para você. Fique na paz do Senhor.